O texto vai lá, ele diz, ó, psicólogos, psicanalistas e outros estão preocupados com o aumento de consumo de ansiolítico e medicações causadas pela dependência, bababá. Eles tentam, ó, observe que o uso do eles, ele está retomando lá em cima, psicólogos, psicanalistas e psicoterapeutas. Então aqui é um caso de substituição por pronome. Você coloca o eles, você está simplesmente retomando o que foi dito lá em cima. Vou te mostrar não só a teoria, como também a prática com exemplos reais vindos de redações do Enem, para que você consiga saber o que a banca vai exigir de você e como você vai poder pontuar nesse item. O Sanatório de Colônia em Barbacena foi o maior hospital psiquiátrico do Brasil. Ponto. Lá, então note que o lá está puxando a localização. Então o lá que é um conectivo de lugares. Também pode ser considerado um conectivo pro forma. Poxa, mas tá muito fácil, é um negócio muito básico. Sim, é muito básico. Mas lembra que eu falei para vocês? Quantidade e qualidade. Você nunca vai conseguir, quer dizer, nunca não sei, mas é muito difícil, que você consiga colocar só aqueles grandes conectivos maravilhosos, perfeitos, que funcionam de maneira incrível. É bem possível que você não consiga. Então, se você não conseguir, você tem que ter muitos. Não tem nenhum problema você voltar para o básico e usar o ele, usar o lá, não tem problema, tá? Agora, tem casos que não conta. Por exemplo, o caso de você usar uma elipse com o verbo ser, ó. A sociedade costuma se referir aos doentes mentais com uma grande dose de preconceito. Mas é porque há muito tempo difunde-se a ideia de que eles não são malucos ou alienados. Observa-se que o uso do verbo ser para retomar o conteúdo da primeira oração. Esse caso é mais comum em texto na modalidade oral e não é considerado na avaliação da competência 4. Então, se você gosta de usar essa repetição, mas é porque, e esse mais é, esse é, relacionando-se ao que está para cima, ou seja, se você usar o verbo ser como se fosse um verbo, como se fosse uma conexão, em termos de Enem não vale. Por quê? Porque eles consideram que isso é uma coisa pobre. Que aqui você deveria ter colocado por exemplo, por isso. Mas é por isso, aí o por isso faria o papel de conectivo. Então eles pensam por esse lado. Que esse é aí, vamos dizer, eles consideram como se já fosse uma coisa obrigatória, que você teria que colocar um é ali. Porque se você coloca um outro conectivo como por isso, por exemplo, você não teria que colocar o é. Então por isso que eles classificam que aqui você está chovendo no molhado, você está colocando uma conexão que você nem precisaria colocar, tá? Então é por isso que dessa forma ali não é contado. Ok? Vamos para o próximo então. Definitivação, artigo definido e indefinido. Várias terapias alternativas têm oferecido uma opção bastante produtiva no tratamento dos transtornos. Uma é a musicoterapia comunitária, blá blá blá. Observa-se que o uso do artigo uma, que se refere anaforicamente, ou seja, volta atrás. Anáfora em grego quer dizer voltar atrás. Anaforicamente, a informação antecedente, as terapias alternativas, que têm oferecido uma opção bastante produtiva no tratamento. Então, esse uma está pensando entre as terapias, por isso que ele é considerado um conectivo. Mas perceba que ele está voltando, ele está puxando lá de trás aquilo que já foi dito, é por isso que é considerado um conectivo, tá? Exemplo, agora o outro. O Ministério da Saúde favorece vários remédios para os doentes mentais. Os remédios são de alto custo e nem todos os doentes podem comprar. Observa-se que o uso do artigo os, que se refere anaforicamente à informação, remédios, ao mesmo tempo que remédio mantém uma relação catafórica com o segundo elemento. Então, anáfora em grego é volte para trás e catáfora é siga adiante. Então, catafórico quer dizer que ele vai falar do próximo que vai acontecer, tá? Os remédios, tá? Claro que aqui, galera, ele está te mostrando o uso do os, tá? Porque se você for analisar friamente a estrutura da frase toda, a gente tem ali o remédios que foi repetido depois, tá? Então, qual que seria o ideal ali? O cara lá em cima coloca remédios e aqui embaixo ele coloca fármacos, medicamentos. O cara necessitaria, galera, dar uma variada, tá? Porque se ele colocou remédio lá em cima, não é para ele colocar remédio logo na linha abaixo. Lembra? Você precisa variar, então tem que ter uma variação. A variação conta como um critério qualitativo. E aqui o caboclo não variou. Ele colocou remédio e remédio. Que variação que tem? Não tem variação, é remédio, remédio, ok? Então aqui eles não contaram como erro porque eles estão te mostrando outra coisa, que eles estão te mostrando o uso do os, tá? É isso que eles estão mostrando. A elipse, que é um caso que eu falei para vocês terem um pouco de cuidado, que é o seguinte, ó. As pessoas que sofrem de depressão geralmente usam medicamentos fortíssimos. E essa bolinha com X significa elipse, né? Que sofrem de ansiedade, medicamentos menos agressivos.
Essa bolinha aí cortada que significa elipse, o que ele está dizendo? Ele está te mostrando que isso dali deveria ter um conectivo para pessoas, por exemplo. E elas, que sofrem de ansiedade, e gente que toma medicamento, por exemplo. Então, observa-se que o uso das posições vazias, que sinalizam respectivamente as elipses de pessoas e do verbo usar. A elipse o que é, galera? Então a elipse é um espaço, tá? Uma figura lá de linguagem do português, quando você fala elemento que está elíptico, significa que ele está dando um espaço, ele tem um espaço vago, um espaço vazio. É para você usar isso? O máximo possível, não. Por quê? Porque lembra, vamos voltar no que eu acabei de falar, quantidade e qualidade. Se você fica deixando elipse, se você fica deixando espaço vazio, que você deveria ter colocado alguma outra coisa, você não vai estar atendendo o critério de quantidade, concorda comigo? Porque se você tem que colocar muitos, a quantidade conta, mas você deixa de usar a quantidade para você deixar um espaço elíptico, obviamente o seu critério de quantidade ele vai ficar prejudicado. Nessa hora tem sempre um aluno que me pergunta, ó, se a gente voltar nessa frase aqui, essa frase gramaticalmente ela está errada? Não. Gramaticalmente ela está perfeitamente correta. Qual que é o problema então? Nem tudo que está gramaticalmente correto, jovem padawan, vai ser considerado como algo que vai pontuar, seja no seu concurso, seja no seu Enem, etc. Por quê? Porque na hora da sua redação, usa-se outros tipos de critério. Dentro da sua redação, como a gente já viu, a gramática é o item 1, ou seja, a gramática é só um dos itens que você necessita dominar. Se você for um craque, um crânio na gramática, isso não garante que você vai fazer uma redação boa. Porque a gramática é apenas um dos itens contados. Ele não é o item mais importante, ele é apenas um deles, tá? Então, obviamente, não tem como você contar assim, gramaticalmente está certo, então por isso eu vou ganhar ponto no conectivo. Não vai. Porque uma coisa, apesar de ter algum tipo de relação, elas não estão conectadas, tá? Numerais também são formas que você pode utilizar, ó. Muitas doenças mentais são causadas por antigos traumas aparentemente esquecidos no passado. Ponto. Duas são a depressão e a fobia social. Observa-se que o termo duas retorna específica de doenças mentais. Ele está voltando em doenças mentais. Já o outro vai ser um negócio de número, ó. A OMS indica que o Brasil é o país que mais tem pessoa com saúde mental. O outro também era de número, mas aqui eu quis dizer que é estatística. Abalada. 50% desse público, então você tem 50% que está puxando o que foi dito antes, você ainda tem o desse, né? No caso aqui, 2 conectivos. É representado por mulheres maiores de idade. 20% é a parcela formada por homens da mesma faixa. 30% corresponde a crianças e adolescentes. Nesse exemplo, agora lá embaixo, ó, nesse exemplo as expressões 20, 30, 50, 20 e 30 retomam para pormenorizar pessoas com saúde mentais, além de funcionários como articuladores intraparágrafos, conectando os períodos. Então esse número faz a ponte, ele está fazendo a ponte entre a relação de número que tem dentro do próprio parágrafo, ok? Então a relação de sinonímia, lembra lá o que é um sinônimo? Lembra lá na segunda série, professora de Lamar, ficava lá falando para você, menino, o que é um sinônimo? Então o que é um sinônimo? São palavras que são parecidas. Muita gente diz que o sinônimo é igual, não é igual. Se fosse igual, não precisava de outra palavra. Sinônimos são palavras parecidas. Parecida é diferente de igual, tá? Então é parecido, por isso que você pode trocar uma palavra por outro, tá? Então, o número de pessoas diagnosticadas com algum tipo de doença mental aumenta a cada dia no Brasil. Entretanto, as pessoas que sofrem com distúrbio psiquiátrico, ó, lá em cima estava doença mental, o cara trocou por distúrbio psiquiátrico. Olha que maravilha. Muito bem feito, né? Observa-se que o uso de distúrbio psiquiátrico como sinônimo de doença mental. Professor, mas no início da aula você disse que os conectivos eram essas palavrinhas como mas, porém, portanto, as palavras que fazem esse meio de campo, que fazem essa conexão. Sim, os conectivos a priori são essas palavras. Mas lembra que eu também falei que o seu texto ele vai ser analisado de uma forma geral? Essa forma geral, ela inclui, dentre outras coisas, tá? Ela inclui também o uso de sinônimos, tá? Porque se você for um cara que seu texto só fica repetindo as mesmas coisas, é óbvio que ele repetindo só as mesmas coisas, você vai cair na regra, na vala lá de que você não consegue fazer variações. Então, todos os outros elementos dentro do texto, por exemplo, você colocou um substantivo e repetiu, você colocou um verbo e repetiu, isso vai contar. Então é claro que aqui a gente está falando, quando a gente está falando de conectivos, tá? Nós não estamos falando apenas de um grupelho de palavras, que é aquelas que você tem que trabalhar, você tem que decorar, para que você tenha uma gama maior de uso.
Não é só esse grupelho de palavras, você precisa de saber outras coisas também, tá? Então você precisa, uma delas é essa, você tem que trocar as palavras numa relação de sinonímia, por exemplo, como funciona aqui. Outra que funciona bem, ó, as doenças mentais, que é a relação de hiperonímia e hiponímia. As doenças mentais ainda são vistas pela sociedade de forma superficial. Casos de ansiedade incontrolável e depressão, por exemplo, continuam sem ter a devida atenção. Observe-se que a formulação de ansiedade incontrolável e depressão são hipônimo e hiperônimo de doenças mentais. Então, ali você vai ter uma palavra que vai estar como se... Pensa em doenças mentais como se fosse uma árvore. Então, você tem ali uma árvore e embaixo dela você vai ter a depressão. Então, você vai ter a depressão, você vai ter a ansiedade incontrolável. Todas essas coisas, tá? Então, você vai ter... Pensa que você tem lá como se fosse uma árvore, né? E aí o fruto dessa árvore aqui, essa árvore maior que seria as doenças mentais, e dentro desse aqui você vai ter uns frutos como depressão e etc. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Coisas que são derivadas contam como se fossem conectivos. Aí você tem que ficar esperto para você não zerar a redação. O que aconteceu muito nessa redação com essa questão de doenças mentais? O sujeito pegou, muita gente, o sujeito que eu digo é muita gente, não foi nenhum nem dois. Fizeram o seguinte, o tema da redação era sobre doenças mentais. Teve uma galera que fez uma redação sobre depressão. Aí você pensa, se eu acabei de usar essa metáfora aqui de você ter uma grande árvore, uma árvore horrorosa inclusive, você tem uma grande árvore e essa árvore vai ter frutos, se eu te peço para fazer uma redação da árvore, você não pode fazer só dos frutos. Porque os frutos, as folhas, o tronco, etc., são parte da árvore. Então, você tem que falar sobre a árvore sobre um todo. É claro que ali você pode pensar uma coisinha ou outra, mas se a sua redação é sobre a árvore, faça uma redação sobre a mangueira. O cara vai lá, só fala da manga. Não dá certo, porque ele tinha que falar sobre a mangueira. É claro que ele poderia falar sobre a manga, mas se ele esqueceu a árvore e focou só no pedaço, se ele só pinçou o fruto, ele vai dar o quê? Fuga ao tema. Então você tem que ficar muito esperto, porque você tem que usar, tá, esse tipo de conectivo. Eles são importantes, você tem que utilizar, você pode se valer disso, tá? Mesmo porque o cara foi lá e disse doenças mentais. Você não vai conseguir fazer uma redação, quer dizer, até teve alguns que conseguiram, mas via de regra o cara não vai conseguir fazer uma redação inteira de doenças mentais sem citar algum tipo de doença mental, ou sem especificar algum argumento em alguma. Ele vai acabar, por definição, tendo que falar especificamente de alguma coisa, aí não tem problema. O problema é quando você esquece o todo e foca só na parte, tá? Outro tipo, nomes genéricos, palavras que produzem relações de sinonímia. Casos comuns são os termos fato, evento, fenômeno, crença, entre outros. Então ela está dizendo, ó, no filme Cisne Negro, uma jovem bailarina induzida pela mãe a conseguir o papel principal de qualquer maneira, causando-lhe severos distúrbios emocionais. Ponto. O fato foi amplamente discutido na época do lançamento. Agora lê na última linha. Observa-se como o fato retoma a ideia de indução prejudicial da mãe sobre a filha. Fato aqui está funcionando como um conectivo geral daquilo que foi dito antes. Conta como conectivo? Conta. Por quê? Porque o fato aqui, ele está dizendo, lembra da anáfora, ele está fazendo você voltar. Então esse fato ele está conectando o que foi dito antes com o que foi dito agora. Um exemplo possível de elipse seria ele tirar o fato e coloca assim, ó, emocionais, ponto. Foi amplamente discutido na época do lançamento do filme, seria um elipse. Note que se você tira a palavra o e tira a palavra fato e deixa isso dali vago, se você deixa isso dali no vácuo, se você deixa isso dali elíptico, estaria certo do ponto de vista gramatical. Mas estando certo do ponto de vista gramatical, não te garante uma nota no que se refere ao conectivo, porque lembre-se que eu falei lá atrás, o conectivo vai julgar os elementos que você consegue ver, você vai bater o olho nele lá, você vai conseguir contar, são elementos contáveis. Se não forem elementos contáveis, não tem possibilidade de você conseguir dar a nota pro cabuquinho, tá? Porque o conectivo ele vai contar o que está físico ali, ele não é uma conexão do texto de forma geral, ele é uma conexão física, vamos dizer assim, tá? Você consegue bater o olho e contar, falar, ó, tem esse conectivo aqui, esse conectivo ali, é por isso que lá atrás eles te deram texto, 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 conectivo, texto, 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 conectivo, porque o examinador ele tem que ser capaz de ver os conectivos, ok? Nominalização, geralmente nomes deverbais. No início desse ano, médicos especialistas em saúde mental se pronunciaram contra a internação para o tratamento de pacientes
com transtornos psiquiátricos moderados. Ponto. O pronunciamento foi divulgado durante a realização da convenção bababá. Lá embaixo, observe-se que o substantivo abstrato pronunciamento, no segundo período, retoma o pronunciar do primeiro período. O mesmo recurso poderia acontecer entre tratar e tratamento. Então, às vezes, galera, o que acontece? Às vezes, você está lá na sua redação, você foi lá e disse tratamento. E aí você tem que substituir isso de novo lá embaixo. Para você não repetir tratamento, você pode pegar alguma palavra derivada, no caso aqui é anterior, né? Não é derivada, seria uma raiz, seria a palavra tratar, por exemplo. Agora, vamos supor que o cara que você usou pronunciar e depois você não sabe o que dizer. Aí sim você procura uma derivada pronunciamento, que vem de pronunciar. Então aí é claro que tá na mesma raiz? Tá na mesma raiz, tá? Vai contar com a mesma palavra? Não. Mesmo porque você vai ter que dar um jeito no texto para você torcer ele para caber da outra forma. Então conta e você pode utilizar esse tipo de recurso para evitar o quê? A repetição. Porque a repetição tira ponto da sua redação. Ok? Ó, coesão sequencial, sequência parafrástica, recorrência do mesmo termo, recurso muito comum na poesia. Um galo que apanha o grito de um galo antes, bababá. Lá embaixo, o que é que ele vai dizer? Nesse excerto, em vez de recorrer, por exemplo, à coesão por sinonímia, galo ele trocar por ave, galinácea, etc., a repetição do mesmo termo é necessário para caracterizar a dimensão poética. Tal recurso é indesejável em textos dissertativos argumentativos. Regra da repetição. Se você ficar repetindo a mesma palavra, isso vai bater como, vai contar como você não ter sido capaz de, você não tem os mecanismos linguísticos e a capacidade linguística de colocar termos sinônimos, de utilizar outras palavras, de usar o verbo. Então você não pode. O nosso texto dissertativo e argumentativo que eles estão pedindo para vocês lá, galera, não são textos que te obrigam a fazer questões artísticas. São textos que você tem que convencer alguém de uma ideia, de um ponto de vista. Você tem que falar sobre alguma coisa e defender um ponto de vista. Não é para fazer poema. O seu texto não tem que ser bonito, entendeu? Então o problema é esse. Seu texto não tem que ser bonito. Ele tem que ser um texto funcional. É isso que eles querem, tá? Então esquece esse tipo de repetição. Às vezes bate aquela vontade maravilhosa de fazer aquele poema. Guarde para você, não faça porque vai dar errado, tá? Ó, recorrência da mesma estrutura sintática. A voz da minha bisavó ecoou criança nos porões do navio. A voz da minha mãe ecoou baixinho, revoltada no fundo das cozinhas alheias. Observa-se que a estrutura sintática se repete nas duas linhas. Há 3 versos em cada linha, colaborando para a coesão. Esse recurso, embora seja uma forma legítima de construir a correção, opera no nível da sintaxe, levando em consideração as demandas da 4 na avaliação em larga escala. Tal recurso não é considerado nessa competência. Se você foi lá, utilizou a mesma estrutura sintática, percebe que tanto esse exemplo quanto o exemplo anterior está puxando mais para o lado da poesia, está puxando mais para o lado da beleza? Então, é isso que você não pode fazer. Você tem que usar só elementos que são claros, tá? Que são claros, que são assim, usados em textos mais formais, textos, digamos assim, que não estão visando embelezar, mas textos que estão visando convencer, porque afinal de contas esse é o objetivo, tá? Recorrência do mesmo conteúdo semântico, ou seja, de sentido. Vamos na linha 2 lá. Aconteceu há pouco tempo em escala histórica, isso é, há 60 anos. Observa-se que o uso de isto é articula a informação. Então o isto é considerado um conectivo porque através dele é como se fosse um eixo que vão girar as duas frases, tá? A informação 60 anos, a formulação precedente. Há pouco tempo em escala histórica, produzindo um efeito de especificação ou explicação. Então perceba que o isto é funciona para explicar o que foi dito em cima. Bonito. Então um termo de conexão, né, um conectivo que funciona muito bem. Então, e observa que é um elemento visível, você está vendo isto é ali e você está vendo os elementos funcionarem um como se fosse junto com o outro, né? Como se fosse uma roda. Recorrência dos mesmos recursos fonológicos, geralmente relacionados a fenômenos como assonância e aliteração, muito comuns na poesia. Então você já sabe que você não pode fazer, né? O livro é o mar onde pescamos capacidade, o anzol é leitura e a isca vontade. Meu Deus, aparece muito texto desse tipo. E desse mesmo imenso mar onde podemos figar saberes, pluralidades.
Observe-se nessa setilha, estrofe de 7 versos e 7 sílabas, do cordelista Costa Sena as rimas entre capacidade, vontade e pluralidade, bom como entre mar e fisgar, compondo uma sequência rítmica própria da literatura de cordel. Vale reforçar que, embora esse recurso seja muito presente em textos líricos, é incompatível com o texto dissertativo ou argumentativo. Portanto, não pode ser considerado na competência 4, ou seja, você não vai ganhar nota se você fizer um negócio bonitinho desse aqui e aparece demais. Chega lá, o aluno lá baixa o Carlos Drummond de Andrade no moleque, o moleque começa a fazer um texto lindo assim, cheio de poesia, com palavras lindas, tipo essa aqui, ó. O livre é o mar onde pescamos capacidade. Nossa, muito bonito isso, não faça. Por quê? Você não pode levar para esse lado. O seu texto ele não tem que ser bonito, entendeu? Ele tem que ser um texto certo e um texto culto. Então, às vezes, por vezes, o texto vai ser até meio chato. Por quê? Porque é como se fosse uma redação oficial. Então, se é uma redação oficial, você vai ter um texto ali mais duro. Não é um texto que tem que ser um troço bonito. Por isso que aí você tem que esquecer coisas como fazer um título maravilhoso. Você tem que esquecer coisas como esse tipo de conexão na frase que dá aquele efeito bonito de sentido. Você tem que esquecer isso tudo. Porque se você levar para essa linha, na hora que você for fazer o texto, você não vai ser, nem vai ganhar ponto no 4 e ainda vai ser punido no item 2. Então não faça isso, tá? No próximo, a manutenção temática, uso de termos do mesmo campo lexical. Léxico quer dizer palavra, ou seja, no mesmo sentido de palavra. Portadores de transtorno mental, lá embaixo ele vai falar esquizofrenia, depois transtorno obsessivo, depois borderline, depois bipolaridade. Ele foi pinçando os termos, não nem li, mas vocês conseguiram perceber porque está marcado. Ele foi pinçando os termos dentro dessa grande árvore de transtorno mental, ele foi pinçando os frutos diferentes e todos estão relacionados ao de cima. Então ali sim é uma sequência que você poderia utilizar, tá? Então o que ele diz? Nesse exemplo a coesão funciona pela presença de elementos relativos a doenças. Então você tem portadores de transtorno, aí você vai dizer o transtorno, você vai dizer as palavras parecidas. Depois ele fala do Van Gogh, do Michelangelo, blá blá blá. Então esse tipo de formulação ela é completamente possível. Você pode colocar a parte grande, que é o que te falaram, e depois coloca o item pequeno. Só cuidado para não ficar falando só dele, né? Igual eu falei, isso aí pode te dar um grande de um problema. Ó, encadeamento por justa posição. Oração subordinada, o que é subordinado? Que um manda na outra, tá? Geralmente adverbiais adjetivas. O primeiro manicômio, já vamos pular para a linha 3 lá embaixo, ó. Popularmente, será conhecido popularmente como Palácio dos Loucos. Ponto. Fazendo um balanço de todos os avanços pelos quais passou a psiquiatria, o fim desse tipo de instituição está cada vez mais comum hoje em dia. Agora vamos ver o que ele diz lá embaixo. Nesse exemplo, a oração subordinada que se indica com gerúndio fazendo, funciona como articulador entre a oração principal, que é o fim da instalação, e o período anterior, que fala do primeiro manicômio brasileiro. Galera, vocês já devem ter ouvido, alguns professores aí já devem ter dito para vocês, que você não pode usar gerúndio na redação. Sempre tem uma lenda assim, né? Tipo um Saci Pererê da teoria da redação, que o cara fala, nossa, você não pode usar gerúndio, meu Deus, se você usar vai ser uma tragédia para sua redação. Não é assim que funciona, tá? Vai depender. Às vezes você pode fazer uma estrutura igual essa daqui com o gerúndio, que seja uma estrutura funcional. O problema do gerúndio é que às vezes você vai fazer de um jeito que o negócio não vai encaixar. Então, assim, eu, por exemplo, eu recomendo que ao invés de usar o gerúndio ali naquele caso, se você pudesse, tá? Ou além do gerúndio, ou tirando o gerúndio, colocar dessa forma, pois, assim. Porque o gerúndio por si só, ele é arriscado, porque ali funcionou, fazendo um balanço, mas você por que o cara não colocou desta forma, vírgula, fazendo um balanço? Então lembra que eu falei, você não vai ser punido pelo excesso, você vai ser punido pela falta? Então não custava nada o caboquinho ali colocar um conectivo. Nesse caso, o gerúndio ficou bonitinho ali, funcionou. Beleza. Só que no seu caso, e na hora que você for fazer, existe uma grande chance do treco dar errado. Então quando você sentir aquela tentação maravilhosa de colocar um gerúndio, coloca pelo menos um conectivozinho antes, tá? Não é que ele é proibido, tá? Às vezes o cara fala, tá proibido o gerúndio, não é pra usar. Não, não é isso. Você pode usar, ele pode até ser funcional, você pode até ganhar ponto, igual esse caboclo ganhou aqui, só que é um negócio mais difícil de acontecer. Então, se é mais difícil de acontecer, para que você vai arriscar, né? Já vai logo, já coloca alguma coisa que funciona. Então, além do gerúndio ali,
o cara poderia ter colocado um dessa forma, um pois. Então, bateu a tentação de colocar o gerúndio, coloca o gerúndio, mas põe um outro conectivozinho junto, porque aí pelo menos você se garante. Se o seu gerúndio estiver certo, ok, mas se ele estiver errado, vai ser o conectivo que vai segurar a bronca e aí o negócio vai funcionar direito, tá? Então, conectivo junto do gerúndio, caso você vai usar, tá? Então, ressalta-se que embora a coesão por justaposição seja adequada, muito comum na tipologia argumentativa, para o fim de avaliação em larga escala, então lembra que o Enem corrige milhões de redações, levando em consideração a necessidade de distribuir as redações nos 6 níveis de nota da competência 4 e a dificuldade de sistematizar, distinguir e marcar essa forma específica de argumentação, o processo de subordinação, coordenação não será considerado na avaliação dessa competência. Então observe, não é proibido, você pode usar. Ele pode ser funcional na frase. Só que o problema é que eles consideram que, como isso é muito difícil de julgar se deu certo ou errado, os caras desconsideram. Vai funcionar, vai estar certo, mas você não vai pontuar. Por isso você tem que pôr o conectivo, tá? Porque você provavelmente só vai pontuar ali se o cara vê igual foi na frase, que foi que o negócio foi muito bem feito, que é raro, né? A gente não pode contar com uma possibilidade assim de, nossa, vai ficar perfeito. Não, a gente tem que contar sempre com o pior dos casos. Então vamos evitar. Pintou gerúndio, coloca um conectivo, tá? E o último, antes da gente entrar nos exemplos, né? O último que a gente vai fazer, então, vai ser o seguinte, ó. Encadeamento por conexão, que são operadores argumentativos. E aí já são palavras já que são mais elaboradas, etc. Então, cantor Roberto Carlos, atriz, blá, 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 Jô Soares, fizeram questão de jornal público, eles têm problema de transtorno obsessivo-compulsivo, que os levava a debilitantes comportamentos repetitivos. Ponto. Em decorrência disso, olha que lindo esse conectivo, em decorrência disso, vírgula, muitas pessoas que padeciam blá blá blá. Observe que a formulação de em decorrência de funciona como um articulador entre o fato, o depoimento dos artistas que sofriam com transtorno e a consequência. É exatamente essa função do conectivo, galera, olha só. O cara poderia ter tirado, isso tudo que está marcado ali, ele poderia ter tirado o em decorrência disso e ter colocado só assim, ó, muitas pessoas. Seria uma elipse. Estaria errado? Não, estaria correto. Mas você não ia ganhar ponto. Então, percebam que o conectivo tem que ser aquele eixo no qual vão girar as duas frases. Esse em decorrência disso está puxando a frase anterior, apresentando a próxima fase, funciona perfeitamente. Ó. Observa-se que a formulação de em decorrência de funciona como um articulador entre um fato, depoimento dos artistas que sofriam com o transtorno, e a consequência, motivação das pessoas que, por conta do depoimento, começam a buscar tratamento. Perfeito. Ou seja, o conectivo vai conectar a frase anterior à próxima frase. Falando em próxima, hoje então vamos parar por aqui porque já passamos do tempo. Vamos entrar nos exemplos práticos na próxima aula, ok? Lembrando que se você está vendo isso aqui em outra plataforma, corre lá no YouTube, compartilha, dá o like, se pá, faz um comentáriozinho lá embaixo e tudo mais. Ficamos por aqui, até mais. Fui!